Começa agora o Jornal UFMS. Você confere o que foi destaque na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Comissão governamental se reúne para discutir ações para a reunião da SBPC. Incubadora Tecnológica de Cooperativas oferece assistência a pequenos produtores. E ainda, Universidade lança programa de residência multiprofissional em reabilitação física. Fique com a gente, o Jornal UFMS está no ar. Na universidade, os ajustes para a 71ª reunião anual da SBPC continuam. Foi realizada a reunião com a Comissão Governamental de Suporte para o evento. Acompanhe. O governo de Mato Grosso do Sul também está envolvido nos preparativos para a 71ª reunião anual da SBPC. Com diversas instituições do estado, uma comissão foi criada para dar suporte ao evento. O objetivo maior dessa comissão governamental é dar apoio à Semana de Ciência e Tecnologia, a reunião como um todo. Então, por isso que nós temos representantes de Sejusp para dar apoio na área de segurança, representante do Detran para dar apoio na área de logística do trânsito, a gente tem também representante do turismo, representante da cultura. Então, o principal objetivo da comissão é dar suporte à infraestrutura e à logística do evento, além da participação efetiva do governo do estado junto à SBPC, que tem, além da parte de apoio financeiro, via nossa FAP, Fundect, que já foi assinado aí o termo de convênio do repasse, tem também o nosso apoio com as pessoas, então o turismo, a cultura, os eventos. Então, tudo que vai acontecer dentro da SBPC, o governo vai estar participando efetivamente com as pessoas, e com o que nós temos de estrutura para oferecer para esses visitantes que vierem a Mato Grosso do Sul. Esta foi a primeira reunião da comissão que foi criada em fevereiro deste ano pelo governador Reinaldo Azambuja. Essas três instituições, elas têm o objetivo de dar um suporte nas atividades desde transporte, movimentação dos alunos, segurança, questão da logística, de rede hoteleira, cultura. Então, assim, é uma equipe de qualidade, de altíssima competência, para que a gente consiga realizar um evento com muita tranquilidade e realmente trazer a população, as famílias de Campo Grande e Mato Grosso do Sul para vivenciar esse grande evento na UFMS. A abertura da 71ª reunião anual da SBPC será no dia 21 de julho, domingo, no Teatro Glaucio Rocha. O evento é aberto a toda a comunidade. A programação completa você encontra no site que aparece no seu vídeo. Projeto de acadêmico é selecionado para ser apresentado em evento de engenharia no Japão. Confira na reportagem de Tainá Oliveira. Um drone capaz de detectar espécies de árvores protegidas por lei e identificar pragas em plantações. É o projeto do acadêmico do primeiro semestre de Engenharia Elétrica da UFMS. Um dos 5 trabalhos do mundo todo selecionado para receber investimento do edital do programa Grande Desafio Estudantil do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos dos Estados Unidos. Nós estamos desenvolvendo um projeto com 2 vertentes. Na agricultura de precisão, há um drone capaz de identificar por baixo das folhas da soja as pragas, e no monitoramento florestal fazer a identificação do cumbaru, que é uma árvore protegida por lei no estado de Mato Grosso do Sul. Após um ano da seleção do edital, o acadêmico e o professor orientador do projeto, José Marcato, irão em julho deste ano apresentar o desenvolvimento do projeto em um evento na cidade de Yokohama, no Japão. A princípio vamos apresentar apenas alguns resultados preliminares, que é como parte obrigatória do projeto, que tem 1 ano e meio para ser desenvolvido. Estaremos levando os resultados preliminares que foram até o momento realizados e talvez levar pelo menos o drone, o menorzinho. Projeto e viagem, experiências para a carreira e para a vida. Pode mudar radicalmente, talvez abrindo mais portas, e outros horizontes, perspectivas, poder ver pessoalmente o que estão desenvolvendo no mundo afora, Ter contato com
outras culturas, pessoas de vários lugares do mundo, podendo agregar bastante para o meu conhecimento e também poder compartilhar o que eu sei com os demais. A universidade pública ela fez toda a diferença na minha vida e ela pode fazer a diferença também na vida de todo mundo, desses alunos. Então a possibilidade, mesmo uma graduação, de você poder ir fora apresentar um trabalho, não tem preço. O projeto é coordenado pela UFMS, tem parceria com o Laboratório de Visão Computacional da UCDB, o Inovisão, e na Universidade Federal conta com o apoio do Laboratório de Geomática para Gerenciamento de Dados Espaciais e do LIA, Laboratório de Inteligência Artificial. Na nossa região, especificamente, a parte de desenvolvimento de tecnologias voltadas para a agricultura, mais precisamente a agricultura de precisão, e a questão ambiental são muito fortes no nosso estado, né? E aí o desenvolvimento dessas tecnologias dentro do nosso laboratório, que é um laboratório aqui no Mato Grosso do Sul, então a gente vai alinhado com essas frentes que são importantes para o estado, né? Então eu acho bastante estratégico a gente desenvolver esse tipo de tecnologia, porque a gente vai poder contribuir muito, né, e avançar cada vez mais o estado da arte no desenvolvimento dessas coisas para a região. No futuro, o plano é concluir o trabalho e conseguir apresentar em tempo real, em um aplicativo, as informações coletadas pelo drone. Por exemplo, na parte de inventário florestal, as pessoas vão à mata, vão na mata identificando essas árvores, por exemplo, as protegidas por lei e outras. Então, com a perspectiva de você desenvolver um drone para você conseguir identificar em tempo real essa espécie com drone, vai evitar da pessoa ir a campo. Então você tem um trabalho que ele é muito mais ágil, né, e muito mais acurado que inclusive as pessoas. Isso é o que a gente espera. Em julho, a UFMS completa 40 anos de federalização. E para marcar este ano especial, a TV UFMS colheu depoimentos de pessoas que têm na universidade um vínculo de pertencimento. Oi gente, eu sou Catiúcia Sotomayor, jornalista, e eu me formei na turma de 1998 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E tenho ótimas lembranças daquela época. Eu estudei aqui no shopping e depois trabalhei quase 10 anos na Rede Mato Grossense de televisão, em Campo Grande. Aí eu mudei para Brasília, onde eu moro atualmente, e eu continuo trabalhando na área. Em Brasília eu fui assessora de imprensa na Câmara Federal, em alguns ministérios, e também fui coordenadora de comunicação de várias entidades, grandes empresas. Atualmente eu trabalho ainda com televisão e também faço consultoria de comunicação, principalmente para organismos internacionais. E eu sou muito feliz em dizer que a minha base está aqui, porque eu sou o UFMS. Bacana, né? Você vai conferir depoimentos como este durante toda a nossa programação em 2019. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia realiza eventos sobre saúde mental. Nós já voltamos. Estamos de volta. Desde 2005, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas da UFMS presta apoio a pequenos produtores. São famílias que recebem diversas orientações para tornar o seu negócio rentável. Quem passa por esse corredor já conhece a feirinha agroecológica. Aqui são comercializados diversos produtos fresquinhos, além de artesanato. A feirinha agroecológica é uma das ações da Incubadora Tecnológica de Cooperativas da UFMS. É um programa de extensão da UFMS que tem por objetivo atender a grupos da agricultura familiar organizados em cooperativas. Então, nosso trabalho é no campo, desde a produção, a organização dessas famílias e aqui a exposição desse produto para o comércio. Então, nós trabalhamos na cadeia produtiva, organizamos os produtores, organizamos a produção e comercializamos. São 400 produtores que participam da incubadora nos municípios de Campo Grande, Maracaju, Ponta Porã e Naviraí. Dona Eva recebe apoio do projeto desde 2011. Ela foi tudo para mim, por causa que no começo eu não tinha noção de nada, né? Só a gente tinha uma empresa, daí acabou a nossa empresa e nós fomos para a chácara. Só que nós não sabia real como é que era Aí depois que a incubadora começou a gente participar,
Aí a vida da gente melhorou 100%. E é do rio que vem a matéria-prima do artesanato de Dona Catarina. De Corumbá, a indígena da etnia Guató transforma o aguapé em bolsas e diversos utensílios. Eu tenho que ir no rio, pegar uma canoa, colher o material, trazer, secar. A secagem que é difícil, que é 4, 5 dias só para secar. Aí tem que trançar, tem que cortar, ou então fazer igual aquela lá que não é trançada. Aí demora um pouquinho, mas eu gosto de fazer meu trabalho. São diferentes histórias de pessoas que encontraram na incubadora orientação para transformar seu negócio. O Vando, meu sobrinho, ele falou assim, ele falou assim, tia, vamos lá para a feira. Aí ela também convidou e eu vim cá brincando e fiquei aqui. Tem que gatinhar para poder andar, né? E eu espero que a gente vamos conseguir andar com esse trabalho nosso. Acabamos trabalhando dentro de uma transformação de um produto que era de tradicional consumo, sim, mas marginalizado pela falta da legislação e da sua comercialização dentro de um mercado formal. O motivo deste café da manhã especial é celebrar a participação da incubadora no evento Campo Grande Expo. Além da parte dos expositores, nós temos uma grande variedade de cursos e treinamentos para interessados nas lidas do campo, né? Então, tanto para a pecuária quanto para a agricultura, tudo aquilo que permeia esse universo do agro, nós temos lá um pouquinho para treinar e capacitar ao uso das novas tecnologias. As inscrições estão abertas pelo nosso site, campograndeexpo.com.br. Caso a pessoa não tenha feito a inscrição, também é só ir até o evento. A universidade ela tem condição de cadastrar os alunos para que eles acessem gratuitamente. Quem não tiver o cadastro via universidade paga R$10. Né? Mas esses R$10 é um valor simbólico para acessar as 50 possibilidades de conteúdo gratuito dentro da feira. E a incubadora foi convidada para levar essa mostra da produção no campo que está acontecendo aqui na comercialização do Projeto Semente. Então nós participaremos de um espaço lá chamado Agrofood, né? Para levar toda essa nossa produção saudável e colocar esses produtores em contato com os grandes produtores, colocando que a agricultura e a produção como ensino no desenvolvimento do país, ela não se divide, ela se fortalece. Tem o agronegócio forte e tem a agricultura forte também, a agricultura familiar forte. Com ênfase nos cuidados em saúde da pessoa com deficiência, a universidade lançou o Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação Física. Confira mais detalhes na reportagem de Ida Garcia. A UFMS lança o Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação Física. São ofertadas 8 vagas para alunos de várias especialidades. Essa residência é uma proposta compartilhada entre o Estado, o Serapai e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para a gente atender a formação de especialistas que deem conta da rede de cuidados integrados à pessoa com deficiência. É a pesquisa dando respostas para as necessidades sociais aí e colaborando com a rede de serviços de saúde do país, né? Num trabalho proativo, gratuito, de formação de profissionais, de qualificação desse atendimento. O objetivo é formar profissionais para atendimento das redes de atenção à saúde, oportunidade para alunos de várias áreas. É uma oportunidade incrível, porque a gente está se especializando em uma área que vai trabalhar com o ser humano de uma maneira presencial, mais significativa, em que a gente toca a pessoa, em que a gente sente a pessoa de uma maneira biopsicossocial. A gente sempre caracteriza que o ser humano não é só a doença, mas ela é todo o significado que vem por trás, tudo aquilo que ele tem de essência, todo aquele significado que ele traz com a vida que ele teve, que ele precisa ter. Então a gente, na reabilitação física, busca ressignificar aquela pessoa, busca tentar encaixar ele em um contexto em que a gente provoque aquele indivíduo para que ele se sinta inserido realmente, e não só, eu vou me encaixar porque preciso, mas porque ele realmente quer aquilo.
Na solenidade também foi o lançamento do Laboratório de Atenção Multiprofissional a Crianças com Síndrome Congênita do Zika vírus, da Clínica Escola Integrada, do Instituto Integrado de Saúde. O projeto de extensão já atende 8 crianças. Preparar o profissional para o mercado de trabalho hoje, né? Ele exige um profissional especializado e que o sistema de saúde, ele exige que o sistema tenha resolutividade, né? Então, as diversas profissões atuando junto, a gente vai ter mais resolutividade na assistência. A gente não pode ficar dentro das caixinhas das profissões. A fisioterapia atende sozinha, depois a nutrição, depois a psicologia. A ideia da residência é fazer um atendimento interdisciplinar, que as profissões se conversem e que sempre que possível os atendimentos sejam feitos em conjunto, como a gente está implementando aqui na residência, nesse ambulatório, para atender essas crianças com microcefalia ou com outras malformações em decorrência do Zika. O programa de residência tem a parceria com o governo do estado e também com a PAI de Campo Grande, justamente por fortalecer a integração ensino-serviço e qualificar profissionais para atenção básica à saúde. É preciso formar profissionais, qualificá-los, para que eles possam fazer com que essas pessoas sejam readaptadas, tenham todo tipo de acesso a todos os serviços, para que sejam brasileiros e brasileiras que ajudem a construir esse novo país que nós queremos construir. O Ministério da Saúde ele tem 5 grandes redes no Brasil. A rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência é a que menos está implantada dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a ampliação da capacitação acadêmica de residentes e o matriciamento deles no serviço da atenção básica possibilita a ampliação da oferta de serviços para a pessoa com deficiência, aumenta o número de atendimentos que são realizados e acaba formando profissionais especializados no atendimento da pessoa com deficiência. Como uma das ações da campanha Eu Respeito do mês de maio, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia promoveu uma semana sobre saúde mental, prevenção e qualidade de vida para os acadêmicos da universidade. A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FAMES, organizou uma semana para falar sobre saúde mental. Uma das ações foi a realização da palestra Saúde Mental em Medicina Veterinária. Não é estranho, infelizmente, que pessoas sofram de depressão, pessoas sofram de desânimo, de ansiedade, de angústia. A gente tem que abordar os assuntos de frente e aqui a gente trabalha basicamente com o mundo cartesiano, o mundo cientista. A gente fala que sim, tem doença, não tem doença. Doença infecciosa, doença parasitária, doença crônica, mas e a mente? A palestra foi ministrada pelo técnico em assuntos educacionais Tiago Almeida, que recentemente participou de um evento sobre educação e medicina veterinária em Brasília. De lá, ele trouxe informações sobre o assunto para os alunos da FAMES, uma conversa de forma preventiva e de cuidado com a saúde mental. A gente está fazendo esse trabalho no sentido de conseguir trazer atividades para os alunos para que a gente consiga minimizar esses impactos. Tiago afirma que o curso de medicina veterinária no Brasil possui um dos maiores índices de problemas relacionados à saúde mental. Eles experimentam muitos episódios de perda. Eles veem animais nascendo e morrendo o tempo todo. E isso acaba acarretando. Às vezes, alguns acadêmicos eles escolhem trabalhar com animais justamente tentando evitar contato com humanos. Então, são todas essas questões. Eu pontuei algumas coisas, só que o ser humano ele é muito mais complexo do que isso. Na ocasião, também foram apresentados os grupos de apoio aos estudantes da UFMS, o CEL, Comunidade dos Estudantes Universitários, o FISON e o Grupo LGBT. Mais uma maneira de apresentar formas de acolhimento. A acadêmica de medicina veterinária e membro do CEL aproveitou o evento para divulgar a criação do grupo Lute por Sua Vida, para apoio à saúde mental, com reuniões quinzenais e a presença de um psiquiatra. A gente também deve procurar saber um pouco mais sobre o assunto, sobre o que é ansiedade, sobre o que é depressão, para a gente poder se tratar, para a gente quebrar esse paradigma, né, que tem. E nosso objetivo é esse, é fortalecer relacionamentos, é a gente se conhecer e a gente poder se ajudar e tornar o nosso clima acadêmico um pouco mais agradável, mais família, mais casa, tentar acolher todo mundo.
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul valoriza os membros de sua comunidade acadêmica. Pensando nisso, a instituição realizou uma homenagem para o Dia das Mães e foram elas que ajudaram neste vídeo. Acompanhe agora um pouquinho dos vídeos enviados pelas mães da UFMS. Caleb. Oi! Beijinho, esquimó pro narizinho. Ai, eu vejo isso. Beijo no nariz. E aí, Naomi, esse bolo tá prontinho já? Prontinho. Obrigada, meninas, por me fazer mais feliz a cada dia. Feliz Dia das Mães! Para ver a homenagem completa, só acessar a página da UFMS no Facebook. O jornal UFMS fica por aqui. Você pode rever a nossa programação na página da TV no Facebook ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada e até a próxima! Eu sou Fernanda Reis, eu sou graduada em História pela UFMS, eu tenho mestrado em História também pela Universidade Federal da Grande Dourados e atualmente eu estou desenvolvendo a minha tese de doutorado também pela UFGD. Meu campo de pesquisa é História das Mulheres, eu trabalho então com a Lídia Baís, eu analiso a vida e a obra dela como uma artista, né? Importante aqui no estado, que tem uma história de vida assim, muito significativa para o que era o estado na época em que ela viveu. E o meu livro é fruto da minha pesquisa de mestrado, onde eu procurei, nesse primeiro momento, analisar o processo de modernidade, né, da cidade de Campo Grande através da vida e obra da Lídia Baís. Percebi durante a pesquisa de mestrado que aqui na história dela, na história da família Baís, havia uma história muito forte de um processo de silenciamento feminino, de um processo, né, de uma sociedade patriarcal, conservadora, que pesou muito sobre ela enquanto mulher, que queria ser artista dentro de um contexto conservador. E ela foi carregando ao longo dessa trajetória, né, uma imagem de uma pessoa, de uma mulher louca, né, de uma mulher desequilibrada por conta das experimentações artísticas que ela foi fazendo durante a vida. Então, na tese de doutorado, eu estou trabalhando os limites entre a loucura e a transgressão na produção artística feminina. Nós estamos falando de uma mulher no início do século XX, que muito além da questão artística, mas a própria postura dela enquanto uma mulher de uma família rica, de uma família burguesa, de uma família branca, de um estado conservador, criou mecanismos de resistência, criou mecanismos de fuga de determinados padrões que eram impostos às mulheres na época. Toda essa trajetória que ela teve de internações, da tentativa de se tornar uma grande artista e não conseguir justamente por ser mulher, a gente começa a entender que ela também dialoga com a história de outras mulheres, né? E de nós mesmas. Então há uma identificação minha, enquanto mulher e pesquisadora, em relação à história de vida dela.
Ela mesma falava que Campo Grande não merecia ela, né? Porque ela se entendia como uma pessoa muito à frente, né? Desse lugar, né? Dessas pessoas. Por exemplo, quando ela foge sozinha para o Rio de Janeiro, né? Ela sai sem dinheiro, pula a janela, né? A empregada ajuda ela nessa fuga. Uma atitude bastante corajosa, bastante transgressora para uma mulher da década de 20, né? Final da década de 20, início da década de 30. E nesse processo todo ela consegue fazer uma exposição no Rio de Janeiro, uma exposição individual na Policlínica no Rio de Janeiro. O que, naquele momento, né, se a gente for considerar o movimento artístico da época, né, o modernismo que estava em auge, que já com grandes nomes consolidados lá no Rio e São Paulo, que são os grandes centros, né, ela conseguiu sozinha, né, fazer esse movimento. Então, quer dizer, isso é bastante importante a gente pensar no sentido de entender esse movimento solitário. Ela não faz isso, por exemplo, pensando num coletivo feminino. Não havia isso nessa perspectiva dela, mas era um movimento solitário de emancipação dela mesma, né? O que hoje acaba refletindo um pouco nos estudos de gênero, das mulheres, de pensar esse movimento. Durante a trajetória dela, ela foi internada várias vezes em clínicas psiquiátricas, né? Então, por conta desse comportamento que era considerado inadequado para uma mulher da época, né? Uma mulher rica, branca, né? Então, ela foi interditada em clínicas psiquiátricas e também houve a interdição dos bens materiais, dos bens financeiros dela. E aí, a família propôs que, para interromper essas interdições, tanto as psiquiátricas como as financeiras, ela teria que se casar. E ela aceitou. Ela disse, tudo bem, eu caso. Com o filho do advogado da família, né? Às pressas, foi uma cerimônia assim, em uma semana se ajeitou tudo, não teve uma cerimônia religiosa, casou, foi viajar com ele, 5 dias depois, quando ela retorna da dita lua de mel, ela se separa, porque nesse meio tempo ela conseguiu romper a interdição. Então ela assume os bens dela novamente e abandona o marido, depois de alguns anos, né? Ela vai conseguir oficializar o divórcio. Mas ela usa esses subterfúgios, né? Ela vai criando, ela aceita, ela casa, ela não consolida o casamento, né? Não consuma o casamento, né? E ela carrega esse discurso durante muito tempo. Uma das obras dela, Virgem com a Cruz, ela traz um pouco dessa história da virgindade dela, né? Que no contexto da história dela tem um sentido muito forte de resistência ao masculino. Não propriamente uma virgindade física, embora ela diga que acabou não consumando o casamento, né? E que voltou do mesmo jeito que foi, mas essa virgindade que ela tanto defende no discurso e até mesmo na obra de arte é um sentido muito de resistência ao masculino, né? De resistência a um padrão imposto às mulheres que tinham que casar, ter filhos. Com base no que eu já estudei, no que eu já, né, das fontes que eu fui adquirindo ao longo da pesquisa, eu fui entendendo assim, que a partir do momento que ela começa a sair do Brasil, que viaja para a Europa, que foge, que começa a vivenciar outras coisas no Rio de Janeiro, né? Eu acredito que ali ela começa a ter contato com outras vertentes espirituais. Há indícios assim, e fontes que nos mostram que ela frequentou terreiros de Umbanda, de Candomblé, o kardecismo, o espiritismo kardecista. Dessa mistura de elementos de diferentes religiões, de diferentes vertentes espirituais, ela vai construindo as obras de arte. Ela tinha um ritual que consistia em orações, né? Jejuns, longos jejuns, isolamento social, tem a situação de que ela fica enclausurada em casa, em que ela diz que quando ela ficava longos dias nesse processo de jejum, de oração e de isolamento social, ela conseguia atingir o que ela chamava de transe universal, que é então esse estado alterado de consciência.
Numa dessas transes universais que ela dizia ter, ela compôs as músicas no piano e ela disse que quando ela compôs essas músicas, ela havia ficado 30 dias em estado alterado de consciência, em transe universal, e que ela tinha sido influenciada por Mozart e Beethoven. Ela teve uma vida muito longa, ela viveu 85 anos. Ela representa para mim, como historiadora, como feminista, como mulher, esse papel, né, das mulheres que romperam padrões. Eu acho que mesmo sendo pesquisadora e onde a gente tem que manter uma certa distância do objeto de pesquisa, eu ainda assim vejo ela como essa figura feminina.